Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui ainda estou um pouquinho sem voz, porém, neste vídeo temos a responsabilidade de fazer uma breve análise desta revista, que será alvo de nosso estudo no próximo trimestre. Ela tem como tema geral Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Wagner Gabi. Ele é líder das Assembleias de Deus em Curitiba, conferencista, advogado, escritor de várias obras publicadas pela CPAD. Temos um roteiro a ser seguido e esse roteiro é bem didático. Vamos falar sobre os objetivos e as características do trimestre, isto é, da revista. Traremos algumas orientações pedagógicas específicas e gerais e, por fim, faremos a indicação de vários livros que são material complementar. Vamos ao nosso slide. Veja como ele ficou bem bonitinho aí. Está com a imagem da própria revista, que são as mãos, simbolizando aí as mãos divinas sobre a terra e a terra sobre a palavra. A nossa responsabilidade dada por Deus de pregar, de anunciar as boas novas até os confins da terra, a todos os povos, até que ele venha, até que Jesus volte. Vamos lá sobre os objetivos da lição. Nós temos algo aqui a dizer e eu quero me utilizar das palavras do próprio comentarista do trimestre que nos diz, abre aspas, a Igreja de Cristo tem uma grande missão neste mundo. Esta missão é bíblica, é um imperativo, é uma ordenança direta do próprio Jesus. E esta missão é pregar o Evangelho a toda criatura. O pregador não pode fazer acepção de pessoa no ministrar da mensagem. Na prática, essa missão envolve missões transculturais, evangelização local e formação de missionários para desenvolver a obra missionária. E veja como essas palavras do comentarista, elas são importantes. Nosso propósito, ou seja, nosso objetivo é demonstrar que fazer missões, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, é uma ordem que tem origem no coração de Deus e sua natureza missionária. Missões nascem no coração de Deus. E teremos aí 14 lições, né? É mais uma novidade deste trimestre. Geralmente os trimestres têm 13 lições, esse nós teremos 14 lições e vamos desenvolver todas elas sobre essa perspectiva, sobre este objetivo, né? Missões nascem no coração de Deus. Sobre a característica do trimestre, geralmente a gente tem muitos trimestres temáticos, né? Outros são expositivos e esse aí a gente percebe que é um trimestre temático e eu dou um adjetivo, né, ao trimestre temático. Ele é temático evangelístico, ou seja, durante os próximos 3 meses vamos falar sobre missões, sobre evangelização, tudo isto à luz da Bíblia. Os subtemas, né, que derivam aí do tema geral, eles devem ser esboçados à luz do tema geral e, por ser temático, o aluno deverá se esforçar muito mais no estudo, na leitura e nas aplicações. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Quando eu olhei o sumário do trimestre, eu tive uma preocupação de imediato. É um tema que, caso o professor não estude bem, pode se tornar repetitivo. Você pode se tornar cansativo. 3 meses tocando no mesmo assunto, nas mesmas aplicações, nas mesmas admoestações, nas mesmas exortações. E é justamente por isso que eu coloquei essa observação. O professor tem que estudar mais, tem que se esforçar mais na leitura e tem que gastar mais tempo meditando em aplicações que façam o aluno meditar, que toquem o coração do aluno e o levem à ação. Porque senão você pode correr o risco de ter uma boa aula na primeira lição, uma boa aula na segunda lição, uma boa aula na terceira lição e depois você começar simplesmente a repetir o que falou nas primeiras lições. Então preste bem atenção nesta observação.
Vamos às orientações pedagógicas e eu quero partir primeiro do específico para o geral. Primeira orientação pedagógica específica. O pastor Wagner Gabi, ele nos trouxe aqui, dentro dessa revista, um material resumido. Nós temos o livro de apoio, onde o pensamento está expandido, e a orientação que eu quero lhe dar, bem específica, é que, apesar de você, neste vídeo aqui, receber material complementar no final, dê uma olhadinha nas referências bibliográficas do livro de apoio. Lá você vai encontrar muitas obras que foram utilizadas pelo próprio comentarista para a composição da lição. Dê uma olhadinha, se alguma obra lhe chamar a atenção, adquira ela, compre-a, estude-a e você terá mais uma visão, mais um complemento para discorrer sobre o assunto dos próximos 3 meses. A nossa segunda orientação o trimestre irá tratar de um assunto que é muito prático. Preste atenção como isso é interessante. Portanto, é uma boa oportunidade de levar os alunos para o evangelismo no domingo à tarde, o culto volante ou o culto evangelístico, não sei como chama aí na sua congregação, na sua denominação, mas é uma oportunidade de levar os alunos, tirar os alunos de dentro da escola dominical, né? Não necessariamente na hora da aula, mas em outros momentos levá-los aos hospitais, aos lares, aos presídios e às casas de recuperação. A lição vai falar sobre evangelismo, sobre missões. Então ela não pode ficar só na teoria. Você deve induzir os seus alunos à prática. Então é um bom momento para você, em combinação com o seu pastor local, em combinação com a supervisão ou os dirigentes da campanha evangelizadora local, fazerem essa união, né? Professor de escola e campanha evangelizadora. Leve os seus alunos à prática. Não adianta falar sobre missões, falar sobre evangelismo e ser só palavras, e ficar só na teoria. Seus alunos devem ser induzidos à prática. Terceira orientação específica no aspecto pedagógico. Incentive os seus alunos a orarem pelos missionários transculturais, pelos povos não alcançados e pelos projetos missionários da sua igreja ou denominação. Você pode usar um mapa mundi, um globo, para indicar os locais onde há necessidade de evangelização. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Vou falar na realidade de minha denominação, da igreja que eu sirvo, que eu faço parte. Temos missionários na África, na Argentina, na Europa, e é importante que os alunos conheçam isso. Sua igreja tem missionários fora do Brasil. Sua igreja tem missionários em alguns lugares de difícil acesso no próprio Brasil. Faça isso conhecido dos seus alunos. Se puder, até então, converse com esses missionários. Peçam para que eles mandem pequenos testemunhos e passe isso em classe. Vai incentivar os seus alunos, vai fazer o coração dos seus alunos arderem por missão. E quando o coração estiver ardendo, estiver queimando, eles vão orar pelos missionários. Você pode até levar um mapa mundi ou o globo e se sua classe tem, digamos, 14 alunos, 10 alunos, 20 alunos, você vai distribuir para cada aluno um país. E durante aquela semana em específico, esse aluno vai orar por esse país, pelos missionários desse país. Mas, irmão Murilo, lá nesse país, minha igreja não tem missionário. Então, é uma oportunidade para você orar, induzir o seu aluno a orar, pedindo a Jesus que mande missionário para aquele país. Ou então abençoe os missionários que já estão lá. Esse trimestre, ele tem que geralmente deixar um impacto na vida da igreja. E você pode se utilizar desses mecanismos, dessas orientações, para fazer com que esse assunto ele fique internalizado no coração do aluno. Que a alma do aluno queime por missões. Quarta orientação específica. Apresente alguns exemplos de missionários transculturais que atuam em diferentes contextos, como indígenas, ribeirinhos, sertanejos ou em outros países. Você pode usar vídeos, fotos ou depoimentos para ilustrar o trabalho desses missionários. Já falamos um pouco sobre esse ponto aqui. Quinto ponto, oriente seus alunos. Isso aqui é fundamental. A ler biografias sobre os grandes missionários da igreja, a fim que sejam tocados pela dedicação, sacrifício e abnegação desses homens e mulheres de Deus.
é um bom trimestre para se fazer esse tipo de leitura biográfica. Você pode até sortear um livro entre os seus alunos. Se você tem um livro de algum grande missionário, de alguém que entregou a vida para Cristo em missões, você pode emprestar ao seu aluno uma semana uma semana outro. Você pode induzi-los, você pode orientá-los, incentivá-los a comprar alguma obra, fazer a indicação de alguma obra dessa natureza. Leia a biografia dos grandes missionários. Vamos agora para as orientações gerais. E aqui eu peço que os professores sigam estas orientações quando forem estudar a revista. Elas são bem gerais. Primeira orientação, leitura inspecional. Meu Murilo, o que é isso? É um tipo de leitura que visa obter uma visão geral do livro ou revista sem aprofundar nos detalhes. Como assim? Presta atenção, olha para cá. Eu estou aqui com minha revista em mãos. O que é que eu faço com a revista? Eu dou uma olhadinha nela, Isso aqui é leitura inspecional. Dou uma olhadinha na capa, Perceba aqui alguns detalhes da capa, a Bíblia, o mundo, o globo terrestre, as mãos aqui simbolizando as mãos divinas. Eu dou uma olhadinha em quem é o comentarista, começo a fazer alguns rabiscos, E aí, isso vai focar. Começo a fazer, não vai focar. Começo a ver alguns rabiscos aqui, faço alguns rabiscos, algumas anotações introdutórias, dou uma olhadinha no sumário, vejo aqui o sumário, dou uma olhadinha, presta atenção, isso é leitura inspecional. Dou uma olhadinha em todos os textuários, em todos os resumos da lição, leio aqui algumas conclusões, para que eu tenha uma ideia do arcabouço geral da revista. E eu possa, então, me programar para ministrar cada aula em específico. Eu posso fazer uma pré-leitura, uma leitura bem rápida assim, sem parar, sem olhar para detalhes. Isso aqui é leitura inspecional. Você precisa fazer isso aqui. Dentro dessa leitura inspecional, eu percebi que o trimestre é temático, é evangelístico, percebi aqui a necessidade de tomar cuidado para não repetir assuntos das lições, na lição 1 não falar da lição 3, da lição 3 não falar da lição 6, e assim por diante. Leitura inspecional é essencial para que o aluno desenvolva bem a sua aula na escola dominical. Aí, em segundo lugar, nós temos a leitura atenta. O que é a leitura atenta? É quando você for ler a lição específica. Vamos estudar a lição 1. Leia a lição prestando atenção nos detalhes. Como assim, irmão Murilo? Olhe cada referência que o autor colocou. Veja, confira a referência. Geralmente os alunos não olham a referência, mas faça isso. Leia cada referência. Preste atenção em cada palavra que o autor escreveu. As palavras que você não entende, que não faz parte do seu vocabulário, circule elas, procure no dicionário o significado. Não leia nenhum comentário, nada nesse momento. Não. Leia somente a lição e coloque as suas observações, os pontos, aquilo que vem na sua mente, aquilo que vem no seu coração. Coloque suas dúvidas, vá arriscando a lição. Eu já li aqui a lição 1 e fiz isso. Risquei a lição 1 todinha. Eu não vou colocar aqui que a câmera não vai focar. Mas fiz a leitura atenta. Quando terminei a leitura atenta, eu percebi que pouca coisa restou para pesquisar. Tem gente que primeiro pesquisa para depois ler. Não, leia primeiro de forma bem atenta e depois faça um complemento por meio de uma pesquisa, de uma leitura. Veja a opinião dos comentaristas. É importante que você faça a leitura atenta. E por fim, aí, sobre orientações gerais, nós temos a leitura complementar. É importante que você faça esse tipo de leitura complementar durante o trimestre. E como é que eu faço isso, irmão Murilo? Veja, são 3 meses. Eu vou lhe dar aqui uma coisa bem prática aqui. Você pode fazer aí do seu ritmo, da forma como você quiser, mas são 3 meses. Você pega aí esses 3 meses, são 90 dias mais ou menos. Aí você faça uma meta de 20 páginas por dia sobre um assunto relacionado à revista. 20 páginas por dia. Eu acredito que em 5 dias, 10 dias você lê 200 páginas, você lê um livro. 10 dias você lê um livro. Então presta atenção, é uma oportunidade para você ler vários livros relacionados ao assunto do trimestre
né, durante os 3 meses que estamos estudando a lição. Leitura complementar é obrigatória. Veja, leitura inspecional, leitura atenta e leitura complementar. Falando em leitura complementar, vamos trazer aqui, acompanha comigo aí em tela, algumas obras que eu quero indicar. Material complementar. Vamos lá. Primeira obra que eu quero indicar é... vamos começar aqui pela ferramenta EBD, não é, irmão? Que talvez seja uma das principais obras aqui, ou melhor, o principal recurso que eu posso lhe indicar nesta breve aula, nesta breve análise. A ferramenta EBD, ela tem tudo o que o professor precisa em um só lugar. Tem subsídio, tem slide, tem material de marketing, tem dinâmicas de grupo, fluxogramas e infográficos, mas também tem outros recursos que não estão aqui. Tem cursos, tem material complementar dentro da ferramenta EBD, tem muita coisa. Irmão Murilo, como é que eu adquiro a ferramenta EBD? O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu estava aqui na ideia também de indicar primeiramente essa obra aqui, que é Evangelização na Igreja Primitiva, do Michael Green. Meus irmãos, essa obra é publicada pela edição Vida Nova, e preste atenção, ela é, talvez na área aqui, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu vou reler essa obra durante este trimestre, mas eu tenho certeza, se tem um livro que você pode comprar e usar como cabeceira de cama, um livro que você vai ler e vai gostar, é essa obra aqui. Eu achei ela simplesmente fantástica. Comecei a ler e fiquei meio assim nas primeiras páginas, alguma coisa assim, meio desconfiado, mas meus irmãos, ele foi muito feliz no conteúdo que ele escreveu. Inclusive, a gente tem um endosso aqui do próprio Billy Graham. Billy Graham indica essa obra. Então você vê o peso da obra. O segundo livro que eu quero indicar é esse livro aqui do Mark Dever, né, da coleção do Mark Dever, escrito pelo Andy Johnson, publicado pela Vida Nova, Missões, quando a igreja local se torna global. Esse livro aqui é mais uma biografia, quero indicá-lo também, Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Você pode utilizar esse livro aqui, até mesmo em classe, para atrair os seus alunos, mostrar aos seus alunos que era um homem apaixonado por missão. Esse livro é publicado pela Vida. Quero indicar também essa obra que é fantástica. Essa obra é um livretozinho, é pequeno. Você vê o endosso aí do Russell Shedd, proclamando as boas novas, bases sólidas para o evangelismo, do Timothy Carricker. Eu fiz uma leitura inspecional desse livro e li ali as primeiras 30, 40 páginas, vou terminá-lo. Mas é um livro muito interessante. Ele leva a pensar em muitos aspectos do que é evangelizar. Principalmente quando ele fala sobre evangelismo e proselitismo. Quando ele dá o sentido das palavras evangelizar, quando ele compara evangelismo com missões. Ele é muito feliz naquilo que ele aborda, nas palavras que ele coloca. É uma obra que eu indico. Você pode ler esse livro aí durante esse trimestre e vai ver que vai lhe ajudar bastante. E, por fim, quero fazer a indicação desse livro aqui, que é uma indicação também da CPAD, né, do George Petter, acho que é assim que cita o nome dele, Teologia Bíblica de Missões. É uma obra maior e nesta obra aqui, com certeza você vai encontrar muitos comentários complementares de missões aqui, de lições, vou falar sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, porque ele vai mostrar a luz dos testamentos, vai tratar a luz dos testamentos, a luz dos livros bíblicos, a teologia bíblica de missões, né? Ou missiologia, como alguns chamam. Pois bem, meus irmãos, são essas obras que eu quero indicar. Poderia trazer aqui um volume maior de obras, mas isso não adiantaria. Traria mais obras aqui, você não vai ter condição de ler todas, de adquirir todas. Essas daqui foram as que eu elaborei um pequeno plano de 90 dias para poder ler e trazer o melhor delas para vocês aqui em aula. Irmão Murilo, mas eu conheço essa obra aqui, ela é muito boa. Tá bom, coloque aí nos comentários em nome de Jesus.
Ah, irmão Murilo, eu estou assistindo pela ferramenta EBD. Melhor ainda, coloque aí embaixo, a gente vai dar uma lidazinha, vai dar uma olhada na obra e vai estar indicando para os outros alunos no grupo exclusivo da ferramenta EBD. Irmão Murilo, eu estou aqui no YouTube, pelo YouTube, coloque aí embaixo também nos comentários, olha, essa obra aqui eu li, essa biografia aqui eu li, isso aqui eu li, fantástico, muito bom. Coloque aí, a gente vai estar ali marcando, vai estar fixando seu comentário em nome de Jesus. Amém? Espero que essa breve análise tenha lhe ajudado e você tenha um ótimo trimestre de escola bíblica dominical. Deus abençoe em nome de Jesus.